Muito bem, que a graça e a paz esteja com você. Nós estamos aqui novamente, situados aqui no templo da Igreja Luterana Livre aqui de Campo Largo. Quero compartilhar com os irmãos hoje um estudo do livro de Marcos, no capítulo 8. Falar sobre uma repetição de um milagre e sua circunstância, o momento, a situação em que Jesus estava passando, em que os discípulos passaram, e o porquê de novamente mais um milagre tão importante, tão significativo. Novamente Jesus o replicou, novamente Jesus o executou, e assim novamente os discípulos ainda não conseguiram entender. Então Jesus meio que dá um puxão de orelha nos discípulos e questiona eles a respeito do não entender aquilo que ele acabou de fazer novamente diante dos seus olhos. Marcos capítulo 8, do versículo 1, nós vamos até o versículo 21, nós vamos ler esse texto porque ele é muito importante. Eu quero que você, se pudesse, pode acompanhar comigo, nesse momento, se estiver assistindo a esse vídeo. Marcos capítulo 8, versículo 1 ao versículo 21, diz assim: Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os seus discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhes responderam: De onde poderá alguém fartar-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentassem no chão. E tomando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças e os deu aos seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham alguns peixinhos também. E abençoou-os, mandou que eles igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartarem dos pedaços restantes, recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para a região da Dalmanuta. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um. Prevenindo-os, Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus, do fermento dos Herodes. E eles discorriam entre si: É que não temos pão. Jesus respondeu, lhes perguntou: Por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes nem compreendestes? Tende o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes, e tende ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 12. E de quanto partiu os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhe disse Jesus: Não compreendeis ainda? Senhor, nós queremos, Pai, nesse momento, que possamos, Jesus, entender aquilo que os discípulos, talvez naquele momento, naquela hora, não conseguiram compreender. Nós pedimos, Pai, que o Senhor nos auxilie, nos ajude, Pai, para que possamos entender a Sua palavra, entender a Sua mensagem, para que possamos guardar e que possamos também colocá-la em prática diante dos nossos corações e nossos olhos. Assim nós oramos, Jesus. Amém. Amém. Então vamos. A repetição de um milagre e suas circunstâncias. Jesus, ele estava de viagem. Ele tinha ido para Tiro e Sidom e ele estava retornando de Tiro e Sidom. Ele havia já feito algumas curas a respeito de uma mulher que a sua filha estava muito enferma, estava inclusive endemoniada, de um homem que ele era surdo e gago, e agora ele está numa presença de muitas pessoas, está no deserto, está ensinando, está falando aos seus ouvidos, está pregando também aos seus olhos.
Essas pessoas eram pessoas gentias, não eram do meio do convívio judaico. Jesus estava ainda numa terra gentílica. E nós vemos aqui o quanto Jesus também tem amor por pessoas gentias, por amor a pessoas que não são da denominação ou da raça ou do conhecimento judaico. O quanto Jesus tem amor, o quanto Jesus tem carinho por essas pessoas. E vamos ver como que Jesus demonstra esse amor, como Jesus tem afeto por essas pessoas. E vamos ver também como que os seus discípulos não conseguiram entender ainda, foram repreendidos por não entenderem os ensinamentos de Jesus e aquilo que Jesus tanto desejou ensiná-los. Vamos ver primeiro então a compaixão de Jesus. Os 4 primeiros versículos aqui de Marcos 8, vamos ver como que Jesus tem compaixão. Então a multidão de 4.000 homens, era contado apenas os homens, não contava-se as mulheres. Então olha o seguinte: naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os seus discípulos e lhes disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo, e eles não têm o que comer. E olha só: se eu os despedir para suas casas, em jejum desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos responderam: de onde podemos alguém fartar-los de pão neste deserto? Olha só, então aqui temos a compaixão de Jesus. Jesus, ele manifesta essa compaixão aos gentios. Ele está no local em que as pessoas não o conhecem, assim como os judeus já estavam conhecendo ele. Jesus está voltando de sua viagem e logo ele vai chegar em Jerusalém, mas no meio desse caminho ele se depara com 4.000 homens querendo aprender a respeito dele. E ele passa 3 dias ensinando esses homens, essas pessoas, todos que estavam lá, talvez até mulheres e crianças, até pessoas de mais idade. E ele passa 3 dias e ele tem uma preocupação, porque ele faz 3 dias que estão com eles e eles não têm o que comer. Então Jesus até pergunta para os discípulos: o que nós vamos dar a essas pessoas? O que nós precisamos dar? Ele tem compaixão dessas pessoas. Ele fala: o que nós vamos dar de comer? Os discípulos falam: não, nós estamos no deserto, nós precisamos, o que precisamos fazer? O que vamos fazer com essas pessoas? Mas Jesus, o seu amor é tão grande que ele atraiu essas pessoas, ele atraiu para perto deles, a ensinou, e ainda tem preocupação, porque eles estavam 3 dias sem comer, então eles estavam em jejum. Então se eles fossem mandados embora, eles desfaleceriam, porque estavam muito fracos, porque eles estavam tão determinados, eles tinham um desejo tão forte de aprender de Jesus, que nem se preocuparam, que estavam já 3 dias sem se alimentar. Olha só que momento. Olha só, Jesus, ele vê a insensibilidade dos discípulos. Os discípulos estavam ali com eles, os discípulos estavam com Jesus, já tinham percorrido um grande caminho com Jesus, mas os discípulos respondem: de onde poderá alguém fartar-los de pão neste deserto? Eles estão junto com Jesus. Jesus está ali com eles. Jesus já havia feito uma grande multiplicação de pães e peixes. E agora novamente os discípulos ainda se questionam: ué, mas de onde? Quem poderá fartar essa grande multidão com pão no meio do deserto? Então os discípulos estão tendo um momento de incredulidade. Eles não estão crendo, eles ainda não observaram, se esqueceram do poder de Jesus em multiplicar pão e peixe, se esqueceram daquilo que Deus fez no deserto com o seu povo, quando eles estavam ainda peregrinando pelo deserto, que fez chover pão e veio um monte de cordonizes para se fartarem de carne. E eles se esqueceram do poder de Jesus, e então eles se questionaram, se perguntaram: quem poderá dar tanta comida a essa gente? E então a próxima circunstância é exatamente do poder de Jesus. Então Jesus novamente mostra o seu poder a todos que estavam presentes. Versículo 5 fala assim: Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? Ou seja, o que vocês têm aí? Responderam 7.
Então ele ordenou assim: então sentem no chão, manda esse povo todo sentar no chão. Então Jesus abençoou aquele pão, aqueles pães, ainda tinha alguns peixinhos com eles, e mandou com que os discípulos distribuíssem a todo o povo. E então depois disso, eles comeram e se fartaram, e dos pedaços restaram, recolheram 7 cestos, e eram cerca de 4.000 homens. E então Jesus despediu, e logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para a região da Dalmatuna, ou seja, daí Jesus já estava rumando para o território judaico. Mas olha aqui, o pouco na mão de Jesus sempre será muito. Jesus sabia que os discípulos estavam tendo um momento de incredulidade, estavam como se fosse sem ter muita credibilidade naquele momento, talvez pelo tempo que estavam no deserto, alguma situação assim, mas isso não é suficiente para ele tirar a fé dos discípulos. Mas Jesus ainda pergunta: o que vocês têm? Nós temos 7 pães. Ok, vamos abençoar e vamos dividir, vamos fazer com que esse povo se fartem. Jesus poderia fazer naquele momento chover pão, chover peixe também do céu, fazer um grande milagre, mas Jesus quer saber o que tem disponível. Mas o que vocês têm? Vocês não têm nada? Aí Jesus fala: não, nós temos 7 pães. Certamente, ok, 7 pães é o suficiente. Então olha só o que acontece: a ação divina, ela não exclui a cooperação humana. Jesus precisava ou pediu: o que vocês têm? O que vocês precisam? Nós precisamos de mais pães, nós temos só 7. Ok, então Jesus faz um milagre a partir de 7 pães e a partir de alguns peixinhos. No primeiro milagre que Jesus faz, que é exatamente em território judaico, lá no meio dos judeus, eles tinham 5 pães e 2 peixinhos. Aqui só fala que tinham 7 pães e alguns peixinhos, então a numeração não é levada em consideração, porque o que vai levar em consideração é exatamente aquilo que se tem. Eu tenho pouca coisa, eu tenho algum pouquinho de pão, algum pouco de peixe, então vamos abençoar. Então Jesus ordena que todos se sentassem no chão, porque era um deserto, então era para eles sentar na areia, fazerem grupos de 50 pessoas e sentarem-se ao chão. Então ele dá graças, então ele parte o pão, novamente parte o pão, então manda os discípulos: agora vocês vão distribuir, agora vocês distribuam esse pão e esses peixes a toda essa nação, a todas essas pessoas que estão aqui. Então nós vemos como que a provisão de Deus, ela é divina, como que é divina essa provisão, e sempre maior do que a necessidade humana, sempre maior. Nós vemos aqui que eles recolheram quantos cestos? 7. Na primeira multiplicação de pães e peixes foram 12, mas aqui eram cestos grandes, eram como se fossem balaios, que foi um cesto semelhante a este, que logo depois que Paulo se converte, ele consegue descer pelo muro, dentro de um cesto desse. Então foram recolhidos 7 grandes cestos cheios daquilo que Deus multiplicou. Olha só como que Deus é bondoso. Deus ainda multiplicou mais do que era necessário para todos, para mostrar que quando Jesus abençoa, a sua bênção vem realmente farta, e todos se comeram, e todos se fartaram, todos ficaram cheios, recobraram suas forças. Então todos puderam voltar para suas casas, voltar para os seus lares, para as suas famílias, voltar para as suas terras, voltar para onde eles saíram e testemunhar o quanto eles foram alimentados no meio do deserto por um homem que veio ensinar sobre o reino de Deus. E eles deram tanto ouvido a esse homem chamado Jesus, que ficaram 3 dias sem comer. E nesses 3 dias, depois ao final deles, foram alimentados de uma forma extraordinária e milagrosamente pelo poder de Jesus. E agora Jesus então ele entra no barco e ele vai e chega ao território dos judeus. E lá então ele se depara com questionamento de pessoas que às vezes só queriam realmente procurar o que Jesus poderia cometer de falha. Mas Jesus ele não falha. Nós vamos ver que o sofrimento de Jesus, ao se deparar com os fariseus, se deparar com a classe judaica que queria apenas o mal de Jesus e não o bem. Versículo
nós vemos o versículo 10 até o 13 que fala assim: logo a seguir, então depois de ter alimentado o povo, ter mandado embora, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões da Dalmanuta. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não vai ser dado sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Então aqui Jesus ele faz mais outra viagem, mas olha só a situação que Jesus tem que passar aqui. Jesus ele caminha longos trajetos por causa de uma pessoa. Ele salva, restaura e vem embora, vem voltando. Quando ele pisa o seu pé na região judaica, lá já tem uma gangue esperando para ele, para conflitá-lo, para questioná-lo, para discutir com ele. E Jesus fica triste com isso, porque imagina, Jesus já passou por conta das coisas, desde quando iniciou seu ministério. Sempre tem uma classe farisaica dos judeus, dos fariseus, dos escribas, questionando a Jesus, discutindo com ele. E essa discussão aqui é uma discussão exatamente que não leva a lugar nenhum, que não tem crescimento, que não tem exatamente aprendizado, é só algo para tornar a situação hostil e a conversa inútil. Porque essas pessoas, elas eram tomadas de inveja e de ciúme, porque grandes povos o seguiam, vinham atrás dele porque queriam ouvi-lo. E eles estavam lá nos templos, queriam que as pessoas fossem obrigadas a ir a ouvir. E quando eles saíam, eles eram tão vazios, e Jesus era tão cheio de Deus, que as pessoas iam atrás de Jesus. E essas pessoas que estavam esperando Jesus, os fariseus, aqui não cita a parte dos escribas, mas eles estavam tentando Jesus. Eles pediam: Jesus, então manda um sinal do céu para crermos em Ti. Mas Jesus já tinha curado leproso, Jesus já tinha curado enfermo, Jesus tinha libertado pessoas de demônios, Jesus já tinha ressuscitado mortos, e eles pedem sinais dos céus. Então Jesus fala: vocês não verão sinal algum. No livro de Mateus vai relatar que verão apenas o sinal de Jonas, que é exatamente quando Jesus morre, quando ele vai para o inferno e quando ele ressuscita. O único sinal que eles vão ver, mas mesmo assim eles não vão crer. Mas olha só como que é triste as pessoas quando não creem e só querem questionar. Então eles também são motivados por uma curiosidade egoísta. Eles são muito curiosos, essas pessoas, esses fariseus. Então eles falam assim: me dê um bom sinal, mostre o que nós devemos ver. Então Jesus fica triste com isso, porque às vezes nós temos mais curiosidade do que fé. Nós temos mais intenção de ver do que crer. Tomé, assim que Jesus ressuscitou, falou assim: não, eu só vou crer se eu ver. Então logo Jesus aparece, mostra sua mão, mostra o seu lado, mostra os seus pés e fala assim: agora você crê? Ele fala: não, agora eu creio. E Jesus ainda fala: felizes são aqueles que não veem, mas creem. Então se você crê em Jesus, continue crendo, porque você é bem-aventurado, você é feliz por crer, e você não é motivado por curiosidade, não é motivado como os fariseus: eu só creio, eu só acredito se eu ver descer do céu. Mas às vezes acontece tantas coisas ao seu redor, às vezes até na sua família, uma cura, às vezes uma libertação de uma vida em pecado tão drástica, tão malvada, e a pessoa não consegue ter fé nisso aí. Então vamos ver aqui, para nós caminhar já para finalizar, a advertência que Jesus dá aos seus discípulos. Então aqui do versículo 14 até o 21, então Jesus entrou no barco, depois de ter essa discussão com os fariseus, que não levou a lugar nenhum, só deixou Jesus triste, por causa desses judeus. Então Jesus entra novamente no barco e vai para o outro lado. Ora, aconteceu que se esqueceram de levar pães, e no barco não havia consigo senão um. Preveniu-os Jesus dizendo: vede, guardai-vos dos fermentos dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou:
por que discorreis sobre não terdes pão? Ainda não considerastes nem compreendestes? Tende o coração endurecido? Tendo olhos não vedes? E tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quanto partiu os 5 pães para 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Responderam 12. E de quanto partiu os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Responderam 7. Ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? Por que vocês não compreendem? Por que vocês não entendem a necessidade de guardar-se das más influências? Ou seja, Jesus já estava repreendendo eles duramente, falando assim: vocês estão sendo semelhantes aos fariseus e aos herodianos. O fermento sempre é considerado, sempre é levado em circunstâncias más, porque o fermento, quando é colocado na massa, ele faz toda a massa crescer, levedar, porque ele contamina. E o pecado é isso, o pecado contamina. Onde ele está inserido, ele contamina tudo. Então Jesus fala: por que vocês estão se deixando levar pelo fermento dos fariseus? Por que vocês estão se deixando levar pelo pecado dos fariseus? Por que vocês estão se deixando levar pelos pecados de Herodes? Eles não estavam entendendo isso. Estavam colocando Jesus à prova também, da mesma forma que os fariseus faziam. Quando chegava a época de Páscoa, era eliminado todo o fermento e comiam uma semana sem fermento. E assim ia. E ali Jesus estava usando o fermento como exatamente uma situação má. Herodes era chamado de fermento de Herodes porque Herodes era totalmente carnal. Sabemos da história de Herodes e Herodias, quando mandou matar João Batista por causa que Herodias havia pedido a cabeça de Herodes, a sua filha, que dançava perante Herodes, porque sabia do seu pecado, então não era para ser levado à frente. Então, pecado carnal. Então, não se deixe encher pelo pecado carnal, que também fermenta e também penetra na carne, também destrói, causa muitas feridas. Essas feridas não têm cura, porque leva tudo pelo lado também espiritual. E aqui vamos ver a necessidade de se ter discernimento espiritual. Precisamos ter o discernimento espiritual. Jesus confronta os discípulos, faz muitas perguntas, muitas, e até fica triste. Por quê? Vocês viram o quanto vocês não entenderam. Vocês precisam entender que Jesus, ele foi revelado por meio de que o reino de Deus chegasse ao judeu e ao gentil. Esse milagre, essa segunda multiplicação de pães, representa o quanto o reino de Deus também deve ser levado ao gentil, assim também como já estava sendo levado ao judeu. Então eles não entenderam que a multiplicação de pão era algo que eles não era algo que eles mereciam ser alimentados, mas eles foram alimentados. Eles já tinham sido alimentados espiritualmente, ensinados. Mesmo assim, Jesus, alimento espiritual e alimento físico. Alimento espiritual e alimento físico. É o reino de Deus, é a graça de Deus sobre o judeu e sobre o gentil. Por isso, segunda, multiplicações de pães e de peixes, para representar também que o gentil também faz parte do reino de Deus. E aqui nós estamos, às vezes, vivendo essa mesma situação, em que talvez nós precisamos ligar alerta sobre o tradicionalismo dos fariseus. Os fariseus viviam naquela vida deles há muitos anos, lei, mas a lei deles, porque se vivesse a lei de Deus, eles entenderiam o ensinamento de Jesus. Para eles não viveram o secularismo dos herodianos, viviam como levava o vento. Vinha uma situação nova, vinha um aprendizado novo, vinha uma filosofia nova, todos eles vinham de atrás, para não ser a incredulidade dos saduceus. Os saduceus só queriam ver, só creiam, só se fosse vista, por isso que pediram: nós queremos ver um sinal, e não ser pessimista como estavam sendo os discípulos. Tem que ser otimista. Jesus está presente. Se Jesus está presente, algo sobrenatural acontecerá. E os discípulos esqueciam. Desde quando estavam na tempestade, Jesus estava dormindo,
ficaram com medo. Desde depois de novo da tempestade, Jesus veio sobre as águas, ficaram com medo. Desde quando Jesus está ensinando aos judeus sobre o reino de Deus, eles estão com fome, e eles falam, manda embora, que eles vão comprar. Jesus fala, não, o que vocês têm? Não, nós temos pães e peixes, então pronto, é o suficiente, vamos abençoar. E depois Jesus faz uma viagem, está voltando para casa, novamente uma multidão está aos seus pés, e eles estão com fome, e os discípulos falam, o que nós vamos fazer? Porque eles estão há 3 dias, não temos, como que vão alimentar esse povo? Eles esquecem, tem Jesus está com eles, Jesus faz grandes milagres, mas parece que eles não estão crendo na presença de Jesus. 2000 anos se passaram, mas o coração do homem é o mesmo. As multidões ainda continuam famintas e os nossos recursos insuficientes para suprir a todos. Mas quando colocarmos o que temos nas mãos de Jesus, o milagre da multiplicação acontece. Devemos sentir pelos homens a mesma compaixão que Jesus demonstrou por todas aquelas pessoas. Devemos ter esse sentimento, porque se nós não tivermos, alguma coisa está errada em nosso coração. Porque se nós vemos um necessitado, às vezes na rua, que pede um alimento, às vezes realmente está precisando, e não tivermos compaixão dele, estamos errados. Alguma coisa está errada em nós. Precisamos ter compaixão do necessitado, precisamos ajudar aquele que pede ajuda, porque é assim que Jesus faz. As pessoas estavam enfermas, pedindo, Senhor, você pode me curar? Eles falam assim, posso, vem à frente, está a pessoa aí, levavam um aleijado perante Jesus, Jesus falava, levanta-te. A pessoa levantava, podia falar assim, mas eu não posso levantar, mas ela mesma assim levantava. Tinha pessoa leprosa, falava assim, mas eu estou leproso, meu braço está ressequido. Eles falavam, estende seu braço. Ele falava, mas está ressequido meu braço. A pessoa esticava, o braço ficava bom. Então nós precisamos também ter um mínimo de ação. Você precisa de cura? Peça a Jesus. Precisa de ajuda? Peça a Jesus. O que você precisar, peça a Ele, porque é isso que Ele quer ouvir. Ele sabe, mas nós precisamos pedir. Está com fome? Peça pão e você receberá pão. Está com sede? Peça água e você receberá água. Peça fé e Ele te dará mais fé ainda. Então que Deus te abençoe, que Jesus seja suficiente na sua vida, realmente, verdadeiramente, até o final da sua vida. Creia nele e você será salvo. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela sua bondosa mão, pela sua bondosa proteção sobre nossas vidas, nossas famílias, o quanto o Senhor tem sido maravilhoso com cada um de nós. Mesmo nós não merecemos, o Senhor se faz presente, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos agracia, Deus, com alimentos, o Senhor nos agracia com muito mais aquilo que nós necessitamos, assim como nós acabamos de ver nessa segunda multiplicação dos pães. Obrigado, Senhor Jesus, por esse momento. Deus abençoe cada lar, abençoe cada família, cada pessoa que estiver assistindo e que chegou até o final desse momento, desse estudo, dessa palavra. Deus, que o Senhor também seja abundante na sua vida e que eles recebam essa palavra, essa pregação, esse ensinamento em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada, esteja em oração, porque podemos ter algumas novidades a respeito de novos decretos, de podermos cultuar a Deus novamente junto com os irmãos, e não apenas por vídeo, não apenas por gravações, mas que essa gravação também seja suficiente, que esse vídeo também traga um momento espiritual para a sua vida, para o seu lar, para a sua casa. Em nome de Jesus, Deus te abençoe e fique na paz.